Eu tenho pego algumas cotas de tradição chinesa. Então, tem um professor que se chama Lao Tzu. Lao é velho, Tzu é pessoa, significa pessoa velha. Confúcio também é Kongzi. Então, é Kongzi, é Lao Tzu. Então, são grandes, grandes professores, eles são muito inteligentes, consciência muito expandida. E o Confúcio, ele colocava ordem, regras, tradições para uma família e para a sociedade. Lao Tzu é mais esotérico, ele olhava para o universo, coisas que não são vistas. Eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre os insights dele. E um deles, que todo mundo pode entender, é: o homem sábio é aquele que sabe o que ele não sabe. Você já conheceu pessoa na sua vida que você quer esganar elas? Tudo que você fala para eles, eles falam: eu sei, eu sou. Você sabe da economia? Eu sei. Você já viu que essa sua frase é sentença? Você abre a boca, a pessoa já fala que sabe? É interessante, se você observar, e eu volto para a mesma coisa, de novo e de novo. O segredo é a habilidade de observar. Se você observa, você fala: "Ei, essa pessoa, por alguma pessoa, fica repetindo, eu sei, eu sei, eu sei, mesmo que ela não saiba. Eles falam eu sei até mesmo para o fato de ser ignorante. Quando uma pessoa, quando uma pessoa realmente sabe, tem boa confiança, a pessoa observa. Eles escutam, escutam de novo, e depois eles falam: ok, é isso e isso. Baseado em dados, eles te dão uma conclusão e um bom comentário. Muitos anos atrás, eu estava no jantar. Uma das grandes aulas com o meu professor, nós tivemos, depois dessa aula, tivemos um jantar chinês. Sabe, chinês sempre tem uma grande mesa. Estávamos conversando e teve uma pergunta: como é que ele fazia para provar ensinamentos chineses? Eles Ele escutava ideias malucas, todo mundo falando, falando, falando. Eu queria, eu devia falar algo, mas sabe de uma coisa? O mestre falou para mim, não fala nada. Eu falei, isso tudo é ridículo. Ele falou, não fala nada. E eu fiquei quieto. Eu estava aprendendo muito, porque escute isso, eu estava aprendendo muito com ele não falando uma palavra. Ele só olhava e fazia, hum. E as pessoas no jantar falando, falando, falando. Eu falei para o Master, isso é estúpido, isso é ridículo. Isso é o que vinha para minha cabeça. E o Master falava, não fale nada. Mais tarde eu ouvi algo mais ridículo ainda. Mesma coisa, ele me falava para mim, não fale nada. Ele colocava a mão em mim e falava, não fale nada. Eu estava quase explodindo. Interessante. Depois de tudo, ele falou, veja só, a chave é observar. Você observa esses diferentes pontos de vistas. Você observa o que essas pessoas estão falando e você pode saber quem eles realmente são. Você sabe o que eles pensam e você sabe quem sabe coisas e quem não sabe. Você deixa eles falar, falar e você observa. Com certeza ele estava absolutamente certo. Você vê pessoas que falam demais e não sabem o que eles estão falando, é tudo vazio. Eles falam alto e continuam enfatizando a mesma coisa para ver se faz sentido. E tem algumas pessoas em silêncio, e quando falavam algumas poucas palavras, fazia muito sentido. E as pessoas que não sabem nada ficam quietas. Tem pessoas que têm a autoestima muito baixa, então essas pessoas falam alto. E eu aprendi muito mais de boca fechada. Eu não estou falando que eu sou sábio, mas o homem sábio é aquele que sabe que não sabe. Então, aquele que sabe, fica quieto. E a razão do porquê sabe mais é porque está observando.
E continua observando, sabe o que não sabe e aprende com os outros. Eles observam e absorvem. Observam e absorvem. Eu estou compartilhando isso com você por duas razões. Uma é para caracterizar que quanto mais você fica quieto, você aprende mais. A outra coisa é, nós nunca paramos de aprender. E eu já compartilhei isso com você. Quando eu estava o meu professor estava nos Estados Unidos, tinha uma livraria chamada o Bodhi Place, o lugar do Bodhi, do Buda. Falava, Master, por que você vai nessa livraria e compra tanto livro? Você já sabe tudo isso. Ele olhou para mim e disse, o professor é um aluno perpétuo. O professor é um aluno perpétuo. E é interessante que ele estava falando isso. E ele disse também, você tem que praticar discernimento. Significa que você não acredita em tudo. Tem pessoas que não sabem sobre o que estão falando e falam alto. Eu vou compartilhar isso e fazer a meditação. Ele me mostrou como escolher um livro espiritual. Eu vou compartilhar com você e você faz o que você acha. Você quer fazer, faz, senão pelo menos isso te dá um padrão. Pega um livro, ele assistia, ele olhava e colocava do lugar. Pegava outro livro, olhava e depois ele escaneava. Alguns ele colocava de volta, ele abria, olhava algumas letras e colocava na minha cesta. Finalmente eu falei, Márcia, o que você está fazendo? Ele falava, isso é o que você faz. Primeiro, ele pegava um livro, ele achava interessante. A primeira coisa que ele fazia era olhar o autor. Se você puder tirar uma foto, tira a foto. Algumas pessoas não fizeram cura prânica, pode se parecer demais, mas eu estou falando com você assumindo que você fez. Então, para saber ensinamentos espirituais, esse professor tem que ter o chakra da coroa bem grande. Se não for, ele não sabe. Você não vai pegar conselho financeiro de uma pessoa quebrada. Você não vai ter ensinamentos espirituais com uma pessoa com chakra da coroa pequeno. Então, ele escaneava a coroa. Se a coroa era grande, relativamente os outros chakras grandes, ok, primeiro teste. Então, a próxima coisa, ele olhava para o conteúdo, o índice. Então, sabe, conteúdo? Ele via se tinha conteúdo suficiente. A pessoa pode ter um chakra da coroa grande, mas se ele não compartilhar os ensinamentos espirituais, então não faz sentido. Aí ele olhava o índice, algumas páginas, ele lia para ver se fazia sentido, se estava claro. Quando você lê algumas páginas e você sente que quanto mais você lê, você percebe que está claro. Se você perceber que não está claro e é uma coisa simples, talvez não esteja claro na mente do autor. Eu falei, Márcia, o que significa? É como se você olha para uma TV antiga, se a figura, se a imagem, se os sinais que entram, você sabe, né, sobre isso. Sabe, quando está passando algo, está nublado, é porque a antena não está pegando bom sinal. É como uma antena velha, com a imagem toda desfigurada. Quanto mais você ajusta seus olhos, a imagem ainda não está clara. Se o assunto não estiver claro na mente do autor, não importa o quanto você tente entender, não faz sentido nenhum. O problema não é você, o problema é o autor. Por isso que ele deu o sistema. Pegue o livro, escaneie a coroa. Se a coroa é grande, ok, passou pelo primeiro teste. Agora o índice. Bom tópico, ok, tem substância. Aí muda para as próximas páginas, veja se faz sentido. Se faz sentido, ok. Ele comprava e estudava depois. Se não, ele colocava de volta. Isso é chamado discernimento.
A maneira que ele compartilhou é assim: discernimento é tão importante, porque você vai numa biblioteca, todo mundo pode falar qualquer coisa. Nos Estados Unidos, se você estiver fazendo uma transmissão de rádio, TV, existe existe uma rádio que você pode falar. Se você falar alguma coisa vulgar, você vai ser censurado. O meu ponto é, sabe, mesmo pode ter crianças assistindo coisas que não é da idade deles. Mesma coisa. A espiritualidade não tem censura. As pessoas falam, ah, noite passada eu tive um sonho e um anjo me mandou pular da ponte. E se não tiver ninguém para falar, ei, não faça isso, isso é apenas é um sonho ruim. Nós temos que estudar e aprender, praticar o que se chama discernimento. Eu vou te deixar com um pensamento e vamos meditar. Não só porque é um ensinamento espiritual, não significa que você vai deixar seu cérebro no carro. Escreva isso aí. Não é só porque é um ensinamento espiritual, não significa que você confia e não analisa. Esse é o erro de muitas pessoas no caminho espiritual. Eu fiz isso muitas e muitas vezes. Não é porque alguém falou, sabe? Foi dado para mim no sonho, uma pessoa que faleceu me falou na visão, não significa que está certo. Alguns de vocês falam, ei, você não confia, você está absolutamente certo. Eu fui enganado tantas vezes. E eu falei para você, sabe, eu enfiei isso na minha cabeça. O meu professor falava, questione tudo, mas de forma educada. Não é porque um professor espiritual te falou, é que é verdade, ou que isso se aplica a você. Se você fizer nossos cursos, eu acho que o segundo ou terceiro slide diz avaliação inteligente. Não acredite tudo cegamente, você tem que analisar, fazer experimentos e ter sua própria conclusão. Em outras palavras, envolva a faculdade mental. Alguns de vocês vão falar, ei, eu vou com fluxo, eu não preciso pensar, tudo é feito download. Ok, se alguém fizer o download de uma informação que tem um vírus, boa sorte com isso. Não para mencionando também que a informação que desce depende da capacidade do seu cérebro de interpretar. Alguns de vocês vêm de tradição cristã. Lembra do movimento carismático que fala em línguas? Se você olha para o Novo Testamento, na igreja, quando uma pessoa fala em línguas, ele está sendo guiado pelo Espírito. Não tem o uso da congregação, eles falam corpo do Cristo. Então, mesmo que você fale em corpo do Cristo, você precisa de alguém para interpretar. Então, eu me lembro que eu cresci no mundo espiritual, mas Teixeira sempre falava, pratique, ele dizia, pratique avaliação inteligente, independente. Sabe, se você é da Índia, não fique ofendido, porque na Índia eles acreditam em tudo. Você tem que se sujeitar a questionar e estudar. Você vai continuar me ouvindo aqui, em outras aulas também. Eu nunca vou falar, só acredite em mim. Eu nunca falo isso. Porque se eu sentar onde você está, eu não quero que alguém fale para mim, apenas acredite em mim. Então, por isso, faço o nosso melhor. Eu faço isso, esse é o mecanismo por trás da técnica, esse é o princípio, essa é a técnica e essa é a aplicação.
Aí eu falo, faça essa meditação. Por quê? Porque fazendo isso, leva isso, e esse é o resultado. Então você usa na sua vida. Então, o que eu compartilho com você, o homem sábio sabe que ele não sabe tudo. Você tem que procurar aquilo que você não sabe. Significa o quê? Afiar a sua mente. Eu vou compartilhar outra história rapidinho, porque realmente é uma história que eu amo. Na nossa casa, para ir para qualquer lugar, nós passamos por um caminho onde tem uma luz. Eu estava dirigindo, levando o Master, eu estava dirigindo com o Master, e eu passei por um lugar, ele falou, o que é aquele profeta? Eu fiquei, eu falei, ei, você viu? Nós passamos num lugar onde tinha um caminhão vendendo melancia. E ele falou: eu calculei que, baseado no tamanho do caminhão, a quantidade de melancia que está lá, se ele vender tudo, não vai dar uma renda. Então, ele vai perder ao invés de lucrar. Eu falei: ei, quem se importa? E ele ficou falando assim: ah, você sabe por que que eu fico olhando coisas triviais na rua? É para afiar a minha mente. É por isso que eu ainda calculo tudo. A chave é para afiar a mente. Algum tempo atrás, eu falei, sabe, Master, mundo astral, mundo interior, chakras. Ele falou, para. Ele falou, eu não sei o que você está falando. Ele falou assim, eu falei, o Master falou para mim, por que que as pessoas vêm para a Califórnia? Por que que as pessoas dirigem carro na Califórnia? Ele falou, por que que as pessoas dirigem determinado tipo de carro na Califórnia? Eu falei, ah, acho que é para status. Ou acho que algumas pessoas dirigem esse carro por causa do orçamento. E ele começou a me fazer pergunta. Eu falei, ei, eu nunca pensei nisso. Eu nunca. Eu queria encher minha cabeça de ensinamentos espirituais e ele ficou falando sobre carro e coisas triviais. E eu falei, isso aqui é uma perda de tempo. Eu falei, achei que ele ia falar sobre o cosmos. Seres angelicais, mestres, professores. Não. Finalmente, quando eu continuei fazendo perguntas sobre espiritualidade, ele falou: ok. Olha, se eu falar sempre de chakras e espiritualidade, você não fica enraizado. Então, você tem que manter sua mente afiada, você tem que ser capaz de se relacionar às pessoas. Vamos falar sobre economia. Sabe, ele me ensinou uma grande lição. Para ser o quê? Ser enraizado na terra. Você pode ter um chakra enorme, você pode ter todo o conhecimento do universo, mas se você não for prático, você não ajuda ninguém. Você conversa com as pessoas, fala, ei, como é que você está? Ah, as coisas não estão bem. Por quê? Porque os planetas não estão alinhados. Hã? Eu estou procurando um trabalho e não está funcionando, porque é Mercúrio retrógrado. Eu fico pensando sobre esses caras, eu falo, parece que eles são meio folgados. Não tem nada a ver com o planeta, ele só não quer levantar da cama. Não tem nada a ver com esse planeta. Eles usam de espiritualidade como uma desculpa. Você está ouvindo? Para fracassar. Literalmente usam princípios espirituais como uma desculpa para não ter sucesso na vida. Quando eu estou nos eventos do Tony Robbins, uma das coisas que eu falo para as pessoas é: aqueles que buscam a espiritualidade, eles alcançam. Mais tarde eu adicionei uma parte. As pessoas que saem da multidão, eu falo, os que buscam, eles são além daqueles que conquistam. O meu professor costumava dizer, qual é a razão de ter grandes chakras? Para que ter clareza, uma aura grande? Se você não pode fazer melhor do que as outras pessoas, não pode servir mais pessoas, não pode
Sair da cama com ideias para ajudar a humanidade, qual é o uso disso? Para que meditar se você não produz resultado? E eu fiquei pensando, isso é duro, hein? Algumas pessoas falam, ei, eu sou um com o universo, e são quebrados. Ou não fizeram nada para ajudar ninguém, mas eu sou um com o universo. Isso é legal, mas quanto mais alto o desenvolvimento espiritual, maior a esfera de serviço. É assim que você sabe se a pessoa é espiritualmente envolvida. Quando o chakra da coroa fica muito grande devido ao seu desenvolvimento espiritual, o seu senso de unidade é tão forte, você tem que ajudar pessoas, ensinando, se voluntariando, ajudando com programas, sendo missionário, médico, qualquer coisa. Você está além de você, porque você quer servir aos outros. Existe esse senso de plenitude dentro de você, porque sua coroa está expandindo. Verdadeira união envolve outras pessoas. Não é só ficar cantando o Om o dia inteiro. O que você vai fazer na sua vida? Quantas almas você transformou? Quantas almas você serviu? Esse é o verdadeiro portal do desenvolvimento espiritual. Ok? Vamos. Ao Deus Divino e Supremo, Pai Divino, Mãe Divina, obrigado ao meu professor, Master Shua Kongsui, Mahaguru de Meling, obrigado pela luz compassiva e purificadora. Obrigado por nos abençoar com um coração amoroso, mente inteligente, uma vontade poderosa de estar em serviço aos outros, à humanidade e a todos. Coloque sua mão assim. Fique atento ao seu coração, suas mãos. Vamos fazer meditação nos corações gêmeos ensinado por Grandmaster Shua Kongsui. Fique atento ao seu coração, suas mãos. Projete uma linda luz rosa para a Terra. Diga, nosso coração é um, nossa alma é uma, nosso espírito é um. Fique atento ao coração, suas mãos. Senhor, faça-me instrumento da sua paz. Onde houver ódio em qualquer lugar no mundo, que eu semeie o amor. Permita-se ser um canal para o amor divino fluir através de você. Abençoe sua família, seus amigos, seres queridos, sua cidade, seu país. Abençoe toda a terra com paz e com amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Pense nas pessoas que estão passando desafio em suas vidas, com saúde, saúde física, mental, relacionamento e finanças. Pode ser um membro da família. Visualize a vida deles melhorando. Abençoe com esperança e fé e um amanhã melhor. Que assim seja. Onde houver escuridão, que eu leve a luz. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Fique atento ao seu coração, suas mãos e diga, nosso coração é um. E nessa união, que todos sejam abençoados com paz, com amor, com o espírito do perdão, com esperança e fé, com luz e alegria. Que assim seja. Que todos sejam abençoados sem exceção. Fique em silêncio. Deixe as bênçãos fluírem através de nós. Que todos sejam abençoados, que assim seja. Fique atento ao seu coração, inale. Fique atento à sua coroa e exale. E fique lá. Sua coroa está preenchida com luz dourada. Deixe essa luz fluir pelas suas mãos e abençoar toda a terra.
Nossa alma é uma, nosso espírito é um. From the heart of God, Do may coração every de person, every Deus, being on earth be que blessed cada with pessoa love e and cada ser grace. na terra seja abençoado com amor e Be bondade. aware of your crown in your hands. Fique atento Bless à all coroa, with suas peace, with love, mãos. and with kindness. Abençoe a todos com paz, amor e bondade. May Continue. all be blessed Que todos sejam with abençoados great joy and happiness, com grande alegria e with understanding, felicidade, harmony, and divine peace. entendimento, May all be harmonia blessed without e exception. paz divina. Que todos sejam abençoados sem exceção. Imagine your family in front of you. Fill them Imagine with sua golden light. família, preencha-os com luz dourada. Your relatives and friends. Parentes, Let the amigos, golden light just spread throughout deixe the a luz city, dourada espalhar na cidade, your country. Let it no spread seu throughout the entire país, earth. espalhar por From the heart of toda a God, terra, may do all be coração de blessed with Deus, peace, love, and que kindness. todos sejam So be it. abençoados com paz, amor e May all be bondade. blessed without exception. Que todos sejam Just abençoados flood your family with golden light. sem exceção. Banhe sua família Relatives, com luz friends, dourada. people you work with. As pessoas com Just quem saturate você your city with trabalha, golden light. sature a sua cidade com luz dourada. May all be blessed with peace, Que love, and todos kindness. sejam abençoados So be com it. paz, amor e bondade. Now just keep your tongue on your palate. Just be still. Just let Mantenha a língua no palato, fique em silêncio. Now be aware of your heart. Fique atento ao seu Be aware coração, of your crown. Take a deep sua breath. coroa, inale profundo, Exhale. Imagine golden light exale, just imagine pouring luz bright dourada than descendo, before ainda mais brilhante do que all over the antes, earth. por From the todo o center of the mundo. heart of God, through my Do soul and centro through do my entire coração de being. Deus, através da minha alma e May every todo o meu person, every ser, que being in cada higher pessoa e worlds, cada middle ser, worlds, mundo even the superior, lower mundo médio, entities in mundo every inferior, direction, todos os every seres dimension sencientes be em todas blessed as direções e with dimensões unconditional sejam love abençoados and kindness. com amor Let all incondicional e beings be bondade. blessed Que todos os seres sejam with inner abençoados peace, com inner paz healing. interior, cura interior. Let all be blessed with Que understanding, todos with sejam harmony, abençoados com entendimento, will, and the harmonia, willingness to do good. boa vontade e a vontade de fazer o bem. Que assim seja. Just be still. Fique em silêncio. Let's chant Om Mani Padme Hum, Vamos the mantra cantar of Om mercy and Mani compassion. Padme Hum, o mantra da Let it flow through us. compaixão. Direct it to your city, your country. There's so many people who Direcione para are in sua need right now. Just cidade, watch the seu news. There's so many país. people in need. You might know some Muitas of them. pessoas estão Let's just allow precisando. ourselves to be channels Permita-se ser um of these canal blessings. para essas bênçãos. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Just be still. Fique em silêncio. Some of you might feel a vibration. Alguns de vocês vão Continue. sentir Let the uma energy flow through us. vibração, um formigamento. Deixe a energia fluir. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. We're chanting as one. Estamos We're cantando allowing como ourselves um. to be instruments to bless. Permita ser um As instrumento one para gigantic channel to the abençoar, earth. como um canal gigante para a terra. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme
Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Be still. Fique em silêncio. Just keep your hands where they are. Keep your Continue thumbs com as suas mãos around. onde elas estão. Just let the blessings flow through. Deixe as bênçãos fluírem através de nós. May all be blessed. Que todos sejam abençoados. So it is. E assim é. Maintain your stillness. Mantenha o Lay your hands on silêncio. your lap. Baixe suas mãos no colo. Imagine a beautiful golden Imagine flame uma floating above your linda crown. chama dourada You don't have to see it flutuando clearly. acima da sua coroa. Just know Você it's não there. tem que ver claramente. Saiba que From está your lá. heart, send a stream of Do love seu up, coração, up mande your uma crown corrente de amor and para a into that coroa golden light. e entre na luz dourada. And stay there. E fique lá. You're not the body. Você não You're é the o soul. corpo, você é a You're not alma. your emotions. You're the Você soul. não é as You're not your emoções, thoughts. você é a You are the alma. soul. Você You're não the é os soul, a spiritual pensamentos. being of divine Você é a alma, o ser intelligence, espiritual de divine inteligência power. divina, That is your amor nature. divino, poder A divino. being of pure Essa é energy. sua verdadeira natureza, um ser de pura That is energia the I am within e you. luz. Esse é o eu sou dentro de Silently say, você. I am that. Silenciosamente diga: I am. eu sou esse. Eu I sou. am that. Eu sou esse. Eu sou. I am that. Eu sou That esse. Esse am I. sou eu. To that I am, Para esse eu sou, listen. escute. Om. Be still. Fique em silêncio. Om. Allow your awareness to drift deeper and Permita deeper sua into the consciência se elevar nessa luz dourada. Om. Be still. Fique em silêncio. Be aware of the inner stillness, Fique atento ao silêncio interior, the inner peace. à paz interior. And just allow yourself to E drift deeper and permita-se deeper into that se golden elevar light. profundo, profundo nessa Just luz. let go. Now. Deixe-se ir.
Gentilmente, very slowly, lentamente, come back to your body. volte ao seu corpo. Gently move your fingers, move your toes. Movimente seus dedos das Gently mãos, settle dos back into your pés. physical body now. Volte para o seu corpo físico. Maintain your stillness. Mantenha o silêncio. Let the divine energy permeate to Deixe every a cell in your body. energia permear em Every cada molecule, every célula atom. do seu Just corpo, let the cada energy molécula, settle into it. átomo. Your entire body is Todo o soaking seu in this corpo brilliant light. está mergulhado Be na still. luz brilhante. Fique em silêncio. Now gently raise your hands. Gentilmente levante suas mãos. Just imagine all the people you love Imagine as pessoas que filled up all você with ama, golden light. preenchido May de all luz of them be dourada. blessed with Que good health, todos sejam abençoados com boa saúde, with abundance and felicidade, prosperity, and with spirituality. abundância, So it is. prosperidade, May espiritualidade. all Que of them assim be blessed seja. without exception. Que todos So sejam it is. So abençoados, be sem it. exceção. Que assim seja, So it que is. assim seja. E assim Blessings é. be to all. Que as bênçãos sejam para todos. Now be aware of your feet and the base of Fique your atento spine. aos seus Project golden pés, light base down da into Mother Earth. coluna, projete And luz repeat dourada after me. para a Mãe Let our Terra e beloved Mother repita Earth be que nossa blessed with amada Mãe divine light, Terra divine seja love, and abençoada divine power. com luz Let our divina, amor beloved Mother divino, Earth poder be divino. Que healed, nossa amada Mãe Terra regenerated, and seja revitalized. curada, regenerada e Blessings revitalizada. be to Mother Earth. Bênçãos So para a it is. Mãe Terra. Que assim Just fill seja. the earth below you with golden light. Preencha a terra com luz dourada. Blessings be to all. Que as bênçãos sejam para todos. So it is. E assim é. Right? To the divine Ao supreme God, Deus divine divino Father, e Mother, thank Supremo, you. Pai To all the divino, Mãe spiritual divina, elders, holy obrigado aos masters, seus saints, espirituais mestres, archangels, santos angels of arcanjos, spiritual help. sagrados, ajudantes My espirituais. beloved teacher, Master Ao meu Choa amado Kong mestre, Master Mahamudra, Choco, thank sou you uma for água your immense divina, blessings obrigada por in suas full faith. imensas bênçãos, em plena fé. E assim é. Okay, so I hope you had a good Eu meditation. espero que a sua meditação tenha sido For some of boa. you, Alguns de vocês são novos, estão pensando, ei, esse silêncio. Nesse silêncio é onde adicionamos molho especial, energia espiritual extra para te levar mais acima, ok? Nessa quarta-feira teremos o Ancorando a Luz de manhã e de noite. Por favor, deixe seus comentários. Se você quiser ou não, ok. Deixa a gente saber, quero saber de você. Então, acho que sexta vai ter meditação de Natal. Você sendo cristão ou não, deixa eu lembrar para você. Isso não é cristão. E Cristo não é cristão. Você é um ser espiritual. Você pode ser um ET e ainda pode ser uma pessoa espiritual. Mantenha isso na sua mente. Nós vamos falar sobre o que Cristo representa. Existem diferentes níveis da verdade. Tem o Cristo histórico, o Cristo universal. Vamos falar sobre isso na meditação. Vou fazer uma palestra curta e depois meditação profunda. E, claro, na próxima semana, nós sempre fazemos a meditação do Ano Novo. Muitas pessoas querem deixar o velho para trás. Nós vamos tirar o que é velho e colocar o novo. Seja raiva, falta de perdão, nós estamos sempre tentando seguir em frente. Se você tentar seguir em frente sem tirar esse peso, você vai voltar para trás. Isso se chama lixamento dos chakras, limpeza dos chakras. É quase um workshop. Nós vamos desintegrar pensamentos e emoções do passado e energizar com o que você quer para o futuro. Você quer saber quanto custa? É de graça, não custa nada. Se quiser estar conosco, vai ser essa coisa do Ano Novo. Namastê a todos, te desejo o melhor, se cuidem. Vejo vocês quarta-feira à noite. Deus abençoe. Bye.
Não tá